Você já acordou de um sonho tão vívido que parecia mais real que sua própria vida? Aquela sensação de ter visitado um lugar que conhece intimamente, mas que nunca esteve nesta existência? Existe uma verdade silenciosa que pulsa em cada célula do seu ser, uma memória ancestral que transcende o tempo e o espaço físico. Enquanto você assiste a este vídeo, algo está despertando dentro de você. Uma consciência adormecida que carrega segredos do universo e de todas as suas existências anteriores. O corpo espiritual, meus amigos, não é uma abstração ou uma teoria religiosa. É um campo vibracional real que existe além da matéria densa, além do que seus olhos limitados podem perceber. Muitos procuram respostas fora, em livros, em mestres, em tradições antigas, mas o verdadeiro arquivo akáshico, o registro cósmico de toda a existência, está codificado dentro de você. Está sendo apagado neste exato momento, enquanto a frequência deste mundo moderno, saturado de distrações digitais e desconexão da natureza, interfere no sinal sutil da sua alma. O que aconteceria se você descobrisse que carrega em si memórias não apenas desta vida, mas de milhares de encarnações? O que mudaria em sua jornada atual se pudesse acessar a sabedoria acumulada de cada experiência, de cada lição aprendida através dos milênios? Existe um véu fino entre o consciente e o inconsciente, entre este plano material e os reinos espirituais mais elevados. Um véu que pode ser atravessado com as técnicas certas. A mente consciente rejeita o que não compreende. Ela construirá 1000 barreiras racionais para negar o que vou revelar hoje. Isso é natural. É o ego protegendo sua limitada percepção da realidade. Mas algo mais profundo em você reconhece a verdade quando a escuta, como um sino cristalino que ressoa com sua frequência exata. É essa parte de você que estou chamando agora. Quando trabalhei com milhares de pessoas em transe, acessando os registros akáshicos de suas almas, descobri padrões recorrentes. Vidas conectadas por temas universais, memórias ancestrais impressas não apenas no corpo físico, mas no corpo astral e espiritual. O sofrimento inexplicável, os talentos inatos, as fobias aparentemente irracionais, tudo isso são ecos de experiências passadas que continuam vibrando no seu campo energético. Imagine que seu corpo espiritual é como um oceano profundo. A superfície, aquilo que você percebe conscientemente, é agitada pelos ventos da vida cotidiana, mas nas profundezas, onde a água é calma e cristalina, existem correntes antigas, carregando memórias de quem você realmente é, além deste breve momento no tempo que chamamos de vida. Essas memórias estão se dissolvendo, diluindo-se como sal na água. A cada geração que se afasta da conexão com o divino, a cada dia imerso na frequência artificial deste mundo moderno, perdemos acesso a partes essenciais do nosso ser espiritual. Estamos em um momento crítico, uma encruzilhada onde a humanidade pode despertar para sua verdadeira natureza cósmica ou afundar-se ainda mais na ilusão da separação. Enquanto falo com você, sinta seu corpo. Não apenas a pele, os músculos e os ossos, mas a energia sutil que pulsa em cada célula. Existem pontos específicos, portais energéticos, onde as memórias espirituais estão armazenadas. Na base da coluna, onde repousa a energia Kundalini adormecida, estão codificadas as memórias mais primitivas, relacionadas à sobrevivência e aos instintos básicos. No plexo solar, encontramos as memórias emocionais de poder e relacionamentos através das eras. No centro do peito, o coração espiritual, estão gravadas as experiências de amor incondicional e conexão divina que sua alma experimentou. A verdade que poucos compreendem é que estas memórias não são apenas impressões passivas. Elas são forças ativas moldando sua realidade atual. Quando você enfrenta um desafio aparentemente impossível e sente aquela força inexplicável surgindo dentro de si, são as memórias de vitórias passadas ecoando através do tempo. Quando sente uma afinidade instantânea com certos lugares ou pessoas, são reconhecimentos de conexões que transcendem esta vida.
O corpo espiritual, diferente do corpo físico, não está limitado pelo tempo linear. Ele existe simultaneamente no passado, presente e futuro. As memórias que contém não são apenas retratos estáticos do que foi, mas sementes vibracionais do que pode ser. Acessá-las não é apenas um exercício de recordação, mas um ato de criação. Você literalmente reconfigura seu campo energético ao conscientizar-se destas impressões ancestrais. Durante meus anos de trabalho com as leituras akáshicas, vi pessoas libertarem-se de doenças crônicas ao acessarem e liberarem memórias traumáticas de vidas passadas armazenadas em seus corpos espirituais. Vi indivíduos descobrirem talentos extraordinários que estavam adormecidos há séculos em seu DNA espiritual. Vi almas gêmeas reunindo-se nesta vida após reconhecerem os padrões vibracionais que compartilharam através de múltiplas existências. A ciência moderna está apenas começando a arranhar a superfície do que os místicos sabem há milênios. A física quântica nos mostra que a matéria, no nível mais fundamental, é apenas energia vibrando em diferentes frequências. Seu corpo físico é, literalmente, luz condensada, assim como seu corpo espiritual é luz em uma frequência ainda mais alta. As memórias que estou descrevendo são padrões de interferência neste campo de luz, como hologramas cósmicos contendo informação infinita. Existe um relógio cósmico, marcando o tempo para a grande transformação da consciência humana. Estamos vivendo o que as antigas profecias chamavam de tempos finais. Não o fim do mundo físico, mas o fim de um ciclo de consciência. As véus entre os mundos estão se tornando mais finos, permitindo que mais pessoas acessem as memórias de seus corpos espirituais. Mas, paradoxalmente, as interferências da vida moderna estão tornando esse acesso mais difícil para a maioria. Quando criança, você estava naturalmente mais conectado com estas memórias ancestrais. Lembra-se de como o tempo parecia diferente? Como certos lugares evocavam sensações profundas que não conseguia explicar? Como às vezes sabia coisas que ninguém lhe havia ensinado? A socialização e a educação convencional gradualmente fecharam esses canais naturais de percepção espiritual, ensinando-lhe a duvidar de suas experiências intuitivas mais profundas. O processo de recuperação dessas memórias espirituais começa com o silenciamento da mente racional. Não é coincidência que as grandes tradições espirituais do mundo enfatizem a meditação, a oração contemplativa, o jejum, a respiração consciente. Todas são técnicas para desacelerar as ondas cerebrais, permitindo que a consciência mergulhe além da superfície agitada da mente. Existe um estado entre a vigília e o sono onde o véu se torna mais fino. Os antigos egípcios chamavam-no de Templo do Sonho, um espaço sagrado onde os sacerdotes entravam para acessar conhecimentos ocultos. Em meu próprio trabalho, descobri que este estado hipnagógico é uma porta de entrada poderosa para as memórias do corpo espiritual. Ao manter-se consciente enquanto seu corpo adormece, você pode atravessar limiares normalmente inacessíveis. A água, elemento primordial da vida, também serve como condutor para estas memórias. Não é por acaso que rituais de purificação envolvendo água são universais em tradições espirituais ao redor do mundo. A estrutura molecular da água pode armazenar informação. Ela literalmente lembra campos energéticos com os quais entrou em contato. Seu próprio corpo, composto majoritariamente por água, é um reservatório de memórias que transcendem esta vida. Um exercício simples, ao acordar, antes que a mente racional assuma o controle, permaneça imóvel. Observe as sensações, imagens ou conhecimentos que surgem espontaneamente. Muitas vezes, estes são fragmentos de memórias do corpo espiritual emergindo através das brechas entre os estados de consciência. Anote-os imediatamente, não com julgamento ou interpretação, mas como um observador imparcial documentando dados preciosos. Seus sonhos não são meras criações aleatórias do cérebro processando informações diárias.
São viagens literais que sua consciência faz a outras dimensões de realidade, acessando aspectos do seu ser que existem além deste plano físico. Aprenda a recordar seus sonhos, a reconhecer padrões recorrentes, símbolos pessoais e encontros significativos que acontecem nestes reinos. Eles são portas de entrada para as memórias mais profundas do seu corpo espiritual. Existem lugares físicos na Terra que servem como amplificadores para estas memórias ancestrais. Locais sagrados como Stonehenge, as pirâmides do Egito, Machu Picchu, Sedona, estes não são apenas monumentos históricos, mas tecnologias vibracionais criadas precisamente para facilitar o acesso aos registros akáshicos contidos no corpo espiritual. Mesmo que não possa visitar estes lugares fisicamente, pode conectar-se com eles através da visualização e intenção consciente. A respiração é a ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o físico e o espiritual. Observe como seu padrão respiratório muda quando você recorda uma memória significativa desta vida. A mesma dinâmica se aplica às memórias do corpo espiritual. Elas têm assinaturas respiratórias específicas. Ao praticar técnicas respiratórias antigas como pranayama, você cria condições favoráveis para que estas memórias ancestrais emerjam à consciência. Algumas destas memórias podem conter traumas não resolvidos de vidas passadas. Ao acessá-las, você pode experimentar emoções intensas, sensações físicas inexplicáveis ou padrões de pensamento perturbadores. Isto não é algo a temer, mas uma oportunidade para cura profunda. A luz da consciência, quando direcionada com compaixão para estes nódulos energéticos congelados no tempo, pode finalmente dissolvê-los e liberar a energia vital que estava presa neles. Existem sinais de que você já está em contato com as memórias do seu corpo espiritual. Déjà vu, aquela sensação inquietante de já ter vivido um momento antes. Conhecimentos ou habilidades que você domina com uma facilidade inexplicável, como se estivesse apenas relembrando algo que já sabia. Atrações ou aversões intensas e imediatas a certas pessoas, lugares ou épocas históricas. Sonhos recorrentes de lugares ou situações que não experimentou nesta vida. Todos estes são fragmentos de memórias espirituais tentando integrar-se à sua consciência atual. A música, especialmente certos tons e frequências, pode atuar como chave para desbloquear estas memórias. Os antigos conheciam o poder do som, mantras, cânticos, tambores xamânicos, todos projetados para alterar o estado vibracional do corpo físico, permitindo maior permeabilidade às frequências mais sutis do corpo espiritual. Experimente música binaurais, especialmente aquelas afinadas em 432 Hz ou 528 Hz, frequências que ressoam harmonicamente com os padrões da natureza e facilitam este acesso. Seus relacionamentos atuais não começaram nesta vida. As pessoas com quem você tem conexões profundas, sejam harmoniosas ou conflituosas, são almas com quem você dançou através de múltiplas existências. Ao observar conscientemente os padrões que se repetem em seus relacionamentos, você obtém pistas valiosas sobre contratos espirituais, lições kármicas e propósitos compartilhados que transcendem esta encarnação específica. Existem crianças nascendo agora com acesso mais consciente às memórias de seus corpos espirituais. Estas são as chamadas crianças índigo, cristal ou arco-íris, denominações que tentam capturar a qualidade especial de suas frequências vibracionais. Elas lembram-se naturalmente de suas vidas passadas, de sua origem estelar, de seus propósitos espirituais. Em vez de descartar suas histórias como fantasias infantis, podemos aprender muito ouvindo o que tem a compartilhar sobre os reinos que ainda conseguem perceber claramente. O corpo espiritual não está separado do corpo físico. Eles são aspectos diferentes do mesmo campo energético, operando em frequências distintas. Doenças físicas, muitas vezes, começam como distúrbios no corpo espiritual, que, quando não tratados, eventualmente se cristalizam na matéria densa.
Ao acessar e curar as memórias traumáticas armazenadas no corpo espiritual, você pode prevenir ou reverter manifestações físicas de desequilíbrio. Seu DNA físico é apenas a ponta do iceberg. Existe o que podemos chamar de DNA espiritual, padrões energéticos que contêm informações de todas as suas encarnações, suas origens cósmicas, seus dons latentes e propósito universal. Quando acessamos as memórias do corpo espiritual, estamos essencialmente ativando aspectos deste DNA espiritual que estavam adormecidos ou inativos. A sociedade moderna criou um ambiente quase perfeitamente projetado para desconectar-nos destas memórias ancestrais. A poluição eletromagnética interfere nos campos sutis do corpo espiritual. Alimentos processados e quimicamente alterados reduzem nossa sensibilidade energética. Estilos de vida sedentários desconectados dos ritmos naturais atrofiam nossa capacidade de percepção extrasensorial. A constante estimulação digital mantém nossa atenção na superfície, impedindo o mergulho necessário nas profundezas onde estas memórias residem. Muitos buscam experiências espirituais através de substâncias psicodélicas, e há sabedoria nisso. Plantas como a ayahuasca, peyote ou cogumelos psilocibinos têm sido usadas por tradições indígenas, precisamente para acessar as memórias do corpo espiritual. Estas plantas professoras podem temporariamente dissolver as barreiras entre os níveis de consciência, permitindo vislumbres dos registros akáshicos pessoais e universais. Entretanto, sem integração apropriada e prática consistente, estas experiências podem permanecer como eventos isolados, em vez de catalisadores para transformação duradoura. Existem ciclos maiores em operação, além de nossas vidas individuais. A Terra está passando por um processo de elevação vibracional, o que algumas tradições chamam de ascensão. À medida que o planeta move-se para uma frequência mais alta, as memórias contidas nos corpos espirituais tornam-se simultaneamente mais acessíveis e mais voláteis. É como um arquivo sendo transferido para um novo sistema. Durante a transição, existe tanto oportunidade quanto risco de perda de informação. O medo é o maior bloqueio para acessar estas memórias. Não o medo consciente e articulado, mas o medo primordial que reside nas camadas mais antigas do cérebro, o medo da dissolução do ego, de confrontar a vastidão de quem você realmente é. Paradoxalmente, para acessar suas memórias mais profundas, você precisa estar disposto a soltar temporariamente o sentido limitado de identidade ao qual se apega tão ferrenhamente. Quando falamos em memórias, a mente moderna tipicamente imagina imagens ou cenas, como em um filme. Mas as memórias do corpo espiritual frequentemente não se manifestam desta forma. Elas podem surgir como conhecimento direto, sem imagens associadas, como sensações físicas inexplicáveis, como certezas profundas que não derivam de experiência nesta vida, como afinidades com certas culturas, períodos históricos ou práticas espirituais que parecem vir de um lugar além da sua biografia atual. Os sonhos lúcidos, aqueles em que você sabe que está sonhando enquanto sonha, são portais extraordinários para acessar estas memórias. No estado de sonho lúcido, você mantém consciência enquanto opera além das limitações do espaço-tempo físico. Pode literalmente perguntar para ver seus registros akáshicos e, com prática, aprender a navegar intencionalmente pelos arquivos de suas vidas passadas, conexões espirituais e propósito universal. Existe uma razão pela qual estas memórias foram temporariamente veladas. O esquecimento tem um propósito espiritual, permite que você experimente plenamente as lições desta vida sem o peso de todas as existências anteriores. Mas chegou o momento evolutivo em que precisamos reintegrar conscientemente esta sabedoria ancestral para navegar pelos desafios sem precedentes que enfrentamos como espécie. À medida que você recupera estas memórias espirituais, perceberá mudanças sutis, mas profundas. Sincronicidades aumentarão em sua vida.
eventos significativos, alinhando-se de formas que desafiam as probabilidades estatísticas. Sua intuição se aguçará, oferecendo orientação clara em momentos de decisão. Talentos e habilidades que estavam dormentes começarão a manifestar-se espontaneamente. Seus sonhos tornar-se-ão mais vívidos, simbólicos e instrutivos. Não estamos sozinhos nesta jornada de recordação. Existem seres em dimensões mais elevadas. Alguns os chamam de guias, outros de anjos, outros de ancestrais, que têm como propósito ajudar-nos a recuperar estas memórias essenciais. Eles não podem violar nosso livre-arbítrio, mas respondem prontamente quando convidados conscientemente a auxiliar neste processo de despertar. A meditação regular não é um luxo espiritual, mas uma necessidade prática para quem busca acessar as memórias do corpo espiritual. Não precisa ser complicada, simplesmente sentar em silêncio, observando a respiração e permitindo que a mente gradualmente acalme suas ondas, cria o espaço interior necessário para que estas memórias sutis emerjam à consciência. Comece com 5 minutos diários e aumente gradualmente, observando como sua percepção expande-se com a prática consistente. Seu corpo físico contém pontos de acesso específicos para estas memórias espirituais. A glândula pineal, situada no centro do cérebro, o que as tradições esotéricas chamam de terceiro olho, é particularmente importante como tradutor entre frequências dimensionais. Técnicas específicas de visualização, combinadas com respiração consciente e certos movimentos energéticos, podem ativar esta glândula, abrindo sua percepção para os registros akáshicos armazenados no corpo espiritual. O estado da Terra reflete o estado coletivo de nossa consciência. Os desequilíbrios que vemos, mudanças climáticas, instabilidade social, crises econômicas, são manifestações físicas de distorções em nossa memória espiritual coletiva. Ao recordar quem realmente somos, ao reconectar com nossa verdadeira natureza multidimensional, contribuímos não apenas para nossa cura pessoal, mas para a cura planetária. Existe um sentimento de urgência neste trabalho de recuperação das memórias espirituais. Não por medo catastrófico, mas porque estamos em um ponto de bifurcação evolutiva. As escolhas que fazemos agora, individual e coletivamente, determinarão qual linha de tempo experienciaremos nos próximos ciclos cósmicos. Recordar nossa verdadeira essência e propósito é essencial para navegarmos conscientemente através desta transição planetária. A linguagem humana é inerentemente limitada para descrever as realidades a que estou me referindo. Palavras são símbolos lineares, tentando capturar experiências multidimensionais. Por isso, ao trabalhar com as memórias do corpo espiritual, precisamos desenvolver um vocabulário interno mais sutil, baseado em sensações energéticas, percepções diretas e conhecimento intuitivo que transcende a necessidade de tradução verbal. Todos os grandes mestres espirituais ao longo da história tinham acesso consciente às memórias de seus corpos espirituais. O que Jesus chamava de reino dos céus não era um lugar externo, mas um estado de consciência onde estas memórias ancestrais estão plenamente integradas à experiência presente. Quando Buda falava sobre recordar suas vidas passadas sob a árvore Bodhi, estava descrevendo literalmente o processo que estou compartilhando com você agora. Seus padrões de pensamento habituais são como trilhas na floresta. Quanto mais você os percorre, mais definidos eles se tornam. Para acessar as memórias do corpo espiritual, precisamos criar novos caminhos neurais. Isso requer disciplina, repetição consciente e paciência. Você está essencialmente treinando seu cérebro físico para processar frequências de informação que normalmente filtra como ruído irrelevante. O perdão não é apenas uma virtude moral, mas uma tecnologia espiritual poderosa para liberar bloqueios que impedem o acesso às memórias do corpo espiritual. Ressentimentos, mágoas e julgamentos criam distorções no seu campo energético, como estática interferindo em um sinal de rádio. Ao praticar o perdão genuíno, de outros e especialmente de si mesmo, você limpa estes canais de percepção,
permitindo maior clareza nas transmissões do seu ser superior. Nossa linguagem temporal é inadequada para descrever a realidade das memórias espirituais. Não se trata apenas de passado, conceito que pressupõe linearidade temporal. Em um sentido mais profundo, todas suas existências ocorrem simultaneamente em um eterno agora. O que chamamos de lembrar é, na verdade, um realinhamento vibracional que permite à sua consciência atual sintonizar com outros pontos dentro deste contínuo multidimensional que é sua totalidade. A escrita automática é uma técnica valiosa para acessar estas memórias. Sente-se com papel e caneta. Acalme sua mente através da respiração. Estabeleça uma intenção clara de acessar a sabedoria do seu corpo espiritual e então permita que sua mão comece a mover-se sem direção consciente. Não julgue ou analise enquanto escreve. Simplesmente permita que o fluxo aconteça. Depois você pode revisar o material com discernimento, separando projeções do ego de transmissões genuínas do seu ser superior. As tradições xamânicas ao redor do mundo desenvolveram métodos sofisticados para acessar as memórias do corpo espiritual. A jornada xamânica, uma forma de viagem consciente entre mundos, permite explorar não apenas suas vidas passadas, mas suas conexões com a consciência animal, vegetal, mineral e planetária. Através do ritmo constante do tambor, atingindo frequências entre 4 e 7 ciclos por segundo, o cérebro entra naturalmente em ondas θ, um estado ideal para este trabalho de recuperação de memória espiritual. A relação com seus antepassados biológicos é uma porta de entrada poderosa para as memórias mais profundas. Seu DNA físico carrega literalmente a história de todos que vieram antes de você. Ao honrar seus ancestrais através de rituais, oferendas, orações ou simplesmente recordação consciente, você fortalece este fio que conecta sua existência atual às raízes mais profundas do seu ser multidimensional. A natureza é sua aliada neste processo. Passar tempo regularmente em ambientes naturais, especialmente próximo a árvores antigas, corpos d'água ou formações rochosas significativas, recalibra seu sistema nervoso e campo energético. A biofilia, nossa conexão inata com os sistemas vivos, não é apenas uma preferência estética, mas um mecanismo evolucionário que mantém nossos corpos físicos e espirituais em harmonia com os padrões informacionais do planeta. Observe atentamente crianças pequenas. Antes que o condicionamento social pleno se estabeleça, elas frequentemente falam espontaneamente sobre memórias de antes de nascer, descrevem companheiros invisíveis ou demonstram conhecimentos que não poderiam ter adquirido nesta vida. Em vez de descartar estas comunicações como fantasias, considere-as vislumbres genuínos do véu fino que separa as crianças das memórias espirituais que gradualmente esquecemos ao crescer. O corpo espiritual não é propriedade exclusivamente humana. Todos os seres conscientes, animais, plantas, até mesmo sistemas minerais e planetários, possuem aspectos que transcendem a materialidade física. Ao desenvolver comunicação interespecífica consciente, você expande dramaticamente seu acesso aos registros akáshicos universais. Um carvalho ancião ou um cristal antigo podem conter memórias que se estendem muito além de qualquer experiência humana individual. Nossos ancestrais compreendiam a importância dos rituais de passagem para marcar transições importantes no desenvolvimento humano. Estes rituais não eram meras cerimônias sociais, mas tecnologias espirituais projetadas para integrar conscientemente aspectos do corpo espiritual apropriados para cada estágio da vida. A ausência destes rituais na sociedade moderna contribui significativamente para a desconexão das memórias ancestrais que estamos discutindo. Existe um paradoxo fundamental neste trabalho. Para acessar as memórias do corpo espiritual, você precisa transcender a própria identidade que busca estas memórias. Enquanto permanecer rigidamente identificado com seu pequeno eu, com sua história pessoal e personalidade construída, as memórias mais profundas permanecerão inacessíveis.
É ao soltar temporariamente esta identificação limitada que você cria o espaço para a reconexão com sua totalidade multidimensional. A atenção é a moeda da consciência. Onde você a direciona, determina o que entra em sua experiência consciente. A civilização moderna está engajada em uma guerra pela sua atenção, puxando-a constantemente para a superfície, para o externo, para o imediato. Recuperar sua soberania atencional é o primeiro passo crucial para acessar as memórias do corpo espiritual. Pratique diariamente direcionar conscientemente sua atenção para dentro, para o sutil, para o silencioso. Você não precisa acreditar cegamente no que estou compartilhando. De fato, o ceticismo saudável é um aliado valioso nesta jornada. Experimente as práticas, observe os resultados com neutralidade, documente suas experiências e tire suas próprias conclusões. As memórias do corpo espiritual não são artigos de fé, mas realidades experienciais acessíveis a qualquer um disposto a fazer o trabalho interno necessário para percebê-las. À medida que se aproxima do fim deste vídeo, sinta a ressonância destas palavras, não apenas em sua mente, mas em seu corpo inteiro. Existe uma parte de você que reconhece profundamente esta verdade, que sabe que você é infinitamente mais do que esta breve expressão física no contínuo espaço-tempo. As memórias que mencionei não são abstrações teóricas, mas sua herança legítima como ser multidimensional. O véu está se tornando mais fino neste momento crucial da história humana. O que antes exigia décadas de prática espiritual rigorosa para ser acessado, está se tornando disponível para todos que buscam com coração sincero. Isto não é coincidência, mas parte de um despertar planetário maior, um chamado cósmico para lembrarmos quem realmente somos antes que seja tarde demais. O que você fará com as memórias que recuperar? Esta é uma pergunta essencial. Não buscamos este conhecimento por curiosidade espiritual ou para inflar o ego, mas para integrar conscientemente a sabedoria de todas nossas experiências à nossa jornada atual. Cada memória recuperada traz responsabilidade, a responsabilidade de viver mais alinhado com seu propósito universal e contribuir para a evolução consciente de toda a vida. A verdadeira transformação não acontece através de informação passiva, mas através de prática consistente e experiência direta. As palavras que compartilhei hoje são apenas apontadores, mapas para o território que você mesmo deve explorar. Comece hoje mesmo, com uma meditação simples, com atenção consciente aos seus sonhos, com momentos de silêncio contemplativo na natureza. O corpo espiritual está sempre presente, sempre acessível, esperando pacientemente que você se volte para ele. E assim, chegamos não ao fim, mas a um novo começo. As memórias escondidas em seu corpo espiritual são como sementes esperando o momento certo para germinar em sua consciência. O solo foi preparado, a água da intenção foi oferecida. Agora, cabe a você cultivar pacientemente o que foi plantado hoje. Lembre-se, você não está recordando algo estrangeiro ou distante, mas reconhecendo o que sempre esteve ali, sua verdadeira essência imortal, além do tempo e espaço. Se estas palavras tocaram algo profundo em você, se você sentiu aquele reconhecimento silencioso do que já sabe em algum nível, considere este um chamado sagrado. Um convite para juntar-se à grande recordação que está acontecendo agora em escala planetária. Seu despertar individual é parte integral do despertar coletivo. Cada memória espiritual que você recupera ajuda a elevar a frequência vibracional de toda a humanidade. Curta este vídeo como um ato de alinhamento com a grande verdade que compartilhamos hoje. Comente suas próprias experiências com as memórias do corpo espiritual. Sua voz pode ser exatamente o catalisador que outro buscador precisa em sua jornada. Compartilhe com aqueles que estão preparados para receber esta mensagem e inscreva-se para continuarmos juntos esta exploração dos mistérios mais profundos da existência multidimensional. Lembre-se,
Você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual ocasional. Você é um ser espiritual eterno tendo uma experiência humana temporária. E todas as memórias de quem você realmente é estão esperando pacientemente para serem redescobertas. O momento é agora. O buscador é você. E o tesouro sempre esteve dentro.